Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um erro clamoroso do VAR tira a vitória do Corinthians em Goiânia. Esse é o resumo. Não tem nada mais além disso do que eu possa falar. O presidente do Willian, inclusive, já se manifestou. Vou trazer tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, pessoal. Jogo atrasado da 32ª rodada. O Corinthians foi a Goiânia, no estádio da Serrinha, encarar o Goiás. Aquele jogo atrasado lá, vocês lembram que o STJD acabou adiando porque, enfim, houve um despacho lá para proibir a presença de torcida visitante. E aí o Corinthians, obviamente, né, entrou com um caráter de isonomia, né, tentando né, uma liminar, e com isso o STJD acabou adiando o jogo porque a torcida do Goiás esteve presente no primeiro turno aqui na Neoquímica Arena e a torcida do Corinthians tinha que estar lá. Enfim, o jogo aconteceu, foi um 0-0, um jogo muito aberto, né, de muitos erros de finalizações. Tanto o Goiás poderia ter aberto o placar em vários momentos. O Dadá Belmonte perdeu um gol em que o Lucas Piton salvou, um outro chute saiu na trave. O Corinthians teve várias oportunidades, o Yuri Alberto e o Roger Guedes estavam com o pé descalibrado, né? Não estavam conseguindo arrematar, o Juliano também chutou por cima. Gostei de uma medida do Vitor Pereira, né? Uma tentativa dentro da escalação. Primeiro que ele deu um banco pro Fagner, né? Isso me soa bem porque o Fagner precisava de um puxão de orelha, de certa forma, pela atuação lamentável que ele teve na última partida, pelo que ele vem jogando nos últimos jogos, pelo seu comportamento inadequado. Então o Fagner precisava embora ele tenha completado hoje 476 jogos com a camisa do Timão e seja um dos 10 jogadores, né, que mais vestiram o manto alvinegro. É um ídolo, tem uma representatividade, é um cara que sempre se entregou pelo Corinthians, é um cara que ganhou vários títulos importantes, mas realmente o momento dele não recomenda, né, e ninguém tem que jogar no nome. Então o Vitor Pereira deixou ele no banco e colocou o Bruno Mendes ali na lateral direita. E o Matheus Vital ganhou uma chance pelo lado direito. O Mosquito sofreu aquela grave lesão, o Adson tá machucado também. E aí ele colocou o Mosquito pela direita para fazer essa função, juntamente com o Roger Guedes e o Yuri Alberto ali no ataque. E aí o meio de campo com o Juliano e o Renato Augusto preservado. Depois, no segundo tempo, ele fez as mexidas dele, né? Colocou o Fagner, inclusive. Depois colocou o Guilherme Biro, né? Esse menino que a gente tem muita expectativa justamente na vaga do Vital. E entrou o Giovani. E o Giovani participa do lance polêmico do jogo. Mas falando a respeito da partida, o Corinthians esteve mais no campo do Goiás e o Goiás, em alguns contra-ataques, conseguiu criar essas oportunidades de mais perigo, mas não conseguiu concluir, não conseguiu fazer o seu gol. No segundo tempo, foi o contrário, né? As mexidas do Jair Ventura deixaram o Pedro Raul completamente isolado lá. O Pedro Raul, que é a grande esperança do Goiás e que, inclusive, está especulado e cogitado para ser reforço do Corinthians para o ano que vem. Porque ele é um jogador de uma mobilidade muito grande, tem 18 gols no Campeonato Brasileiro, é o vice-artilheiro atrás do Cano, ele joga muita bola realmente, esse jogador. E ele está sendo pretendido por várias equipes, está emprestado pelo Kashiwa Reysol do Japão, já disse que não quer voltar para lá, quer continuar no Brasil, ele tem só 25 anos, ele vislumbra uma seleção, um clube maior na Europa, enfim. Então ele quer subir na carreira. E ele não conseguiu jogar exatamente por isso, né? Porque, especialmente no segundo tempo, a bola não chegava no Pedro Raul. Tanto que ele teve que buscar, voltar para buscar, ser ponteiro em vários momentos, né? Para tentar contra-ataque. Não é a dele, né? Ele fica lá fazendo pivô e tudo mais, esperando uma bola. E o Goiás pouco ofereceu isso ao Pedro Raul. O Corinthians não. O Corinthians atacou muito e no segundo tempo pressionou. Teve até uma bola na trave no último lance do jogo, poderia ter saído com a vitória. E só não saiu com a vitória porque o VAR aprontou de novo. Gente, tá difícil de entender ou de até explicar para vocês o que aconteceu. Porque eu sempre fui um crítico de uma situação envolvendo o impedimento no VAR. Não é a primeira vez que a arbitragem de vídeo marca uma coisa e a gente enxerga outra. Não é a primeira vez. Isso já aconteceu outras vezes. E eu sempre falei aqui, enquanto não resolver isso, seja por um questionamento à tecnologia, seja por imagens mais claras, seja por uma tecnologia muito mais precisa, a gente vai continuar duvidando da tecnologia. Porque em outros momentos também,
mesmo quando a tecnologia marcou uma coisa e a CBF veio 2 dias depois dizer, enfim, a tecnologia não funcionou, a operação da tecnologia não foi bem feita, ou seja, ela não é 100%. Se a CBF já assumiu o erro em outros momentos, porque lá no início do VAR, vocês lembram daquele papo, né? Temos que confiar na tecnologia. Isso já mudou. Porque, primeiro, que ela é operada por humanos, e segundo, que ela não me parece confiável, na medida em que outros erros aconteceram e a CBF admitiu esses erros. Enfim, se isso já aconteceu outras vezes, e a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que o VAR marca, a gente vai continuar presenciando lances como esse que aconteceu. Só que dessa vez, talvez seja o mais absurdo de todos. Porque o lance ele é tão claro visualmente. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu vou resumir, eu vou ser mais até grosseiro aqui. Não precisava de VAR. Não precisa de VAR para ver que o Yuri tá legal. Gente, não tem dificuldade nenhuma no lance. É um lance para ser visto no campo sem a necessidade do VAR. Mas tudo bem, vamos lá. Na tecnologia, não precisava nem traçar a linha. Desculpa. É um lance que você não precisa nem traçar a linha. Você congela a imagem e qualquer pessoa dentro daquela cabine tinha a obrigação de ver que o Yuri está atrás do cara do Goiás, do Reinaldo. Cara, é inadmissível. Mas aí os caras vão lá e traçam a linha. E a linha mostra que o Yuri está impedido. Cara, como que explica uma coisa dessas? Como? Me expliquem como. Os caras traçam a linha do ombro do Yuri, não sei o quê, aí você tá vendo que ele tá atrás do jogador e a decisão é de impedimento. Cara, olha, eu já vi lance complicado da arbitragem que você olha pela TV e fala assim, putz, esse cara tava legal. E aí vem a tecnologia, a linha traçada lá e fala assim, tá difícil ali, né? Porque tá na mesma linha e tal, você tem uma dificuldade e tal. Mas enfim, a tecnologia e tal. Já vi lances em que eu fiquei na dúvida. Esse não tem dúvida. Esse não tem nenhuma dúvida. Cara, foi muito grave. Muito grave, porque a gente está vendo um campeonato afunilar na ponta de cima, nessas disputas por uma vaga direta na Libertadores. Você está vendo um time que, enfim, foi jogar fora de casa, tem um retrospecto mal, abaixo, inclusive, né? Jogando fora de casa, em que luta para conseguir uma vitória, faz um gol nos minutos finais, e isso simplesmente é arrancado. Arrancado, porque eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. O presidente do Willian Monteiro Alves, inclusive, já fez uma postagem hoje à noite, nessa noite, dizendo que chega de ofício, né? Vai exigir algo concreto agora, que algo concreto seja feito, porque o que vai adiantar? Vamos lá. O jogo não vai ser anulado, não vai. O jogo não vai ser anulado, não vai voltar atrás, não há embasamento legal, não há embasamento legal para isso, porque é curioso, a FIFA entende que o erro faz parte do jogo. Então, é muito difícil anular uma partida. Tem que acontecer uma coisa muito... Enfim, a gente já viu erros acontecerem assim. O que vai acontecer? A CBF vai se desculpar. A CBF vai dizer, realmente erramos, vai suspender os caras, aquela coisa toda, e os pontos não voltam mais, né? Numa reta final de campeonato em que você precisa muito desses pontos. O árbitro Paulo Zanovelli, que não apita muito grandes jogos no Campeonato Brasileiro, mas nesse caso do impedimento, a responsabilidade não é dele. Chico, mas ele é o árbitro central, ele que toma a decisão. Mas assim, o árbitro central, ele não tem a profundidade, ele não tem a condição de analisar um lance de impedimento. É para isso que serve o assistente e é para isso que serve o VAR, com todas as imagens disponíveis da estratosfera. Então, não é o árbitro culpado. Alessandro Rocha de Matos, da Bahia, é o bandeira, o assistente. Esse cara é mundialista. Ele apitou em Copa do Mundo. Ele tem uma experiência larga. E, cara, o Alessandro não erra esse tipo de lance. Ele não podia ter errado esse tipo de lance, porque esse tipo de lance você vê no campo. O Giovani cruza, né? Ele chuta cruzado, né? Na diagonal, e o Yuri tá atrás do defensor. E eu achei muito interessante a entrevista do Yuri Alberto, que ele diz assim, eu sempre tenho como cuidado. Claro que ele pode errar o timing em alguns momentos, é óbvio, né? Não quer dizer que o Yuri nunca vai se colocar em impedimento. Mas eu achei interessante que ele tem
essa característica de esperar o passe, ficar atrás do defensor para depois partir. Só que foi exatamente o que a gente viu. Foi exatamente o que aconteceu. E ele falou isso, e ele sentiu ali que estava legal. Tanto que ele já pegou e finalizou. Mas tá, às vezes o jogador também não tem a noção, né? Você vê, às vezes tem enfim, na velocidade do jogo, né? O cara sai muito rápido, enfim. De novo, não foi o que aconteceu. O Yuri está atrás do Reinaldo e o gol é legal. Mas vamos lá. O erro é tão grande, porque assim, você tem o árbitro de campo, que não tem a capacidade de ver o impedimento, você tem o assistente no campo, né, que é o bandeira, que sinaliza que tem algo errado. Ele sinaliza, ele informa, ele emite a opinião dele. Ó, pra mim tá impedido, levanta a bandeira. Ainda tem o VAR, que pode corrigir tudo isso, olha que legal. O VAR tem a imagem que a gente tá vendo e pode simplesmente dizer, Alessandro, poxa, você errou, mas vamos fazer justiça, o gol é legal. Olha que bonitinho. E os caras anularam o gol. Mais do que isso, eles estão vendo, a gente está vendo que o Yuri tá legal, eles traçam a linha. E aí eles traçam a linha e chegam à conclusão que o Yuri tá impedido. Aí eu vou enlouquecer. Aí desculpa, não tem explicação. A gente vai ficar falando aqui do nada para lugar nenhum. Não há condição de enxergar algum argumento que diga que o Yuri está impedido nesse lance. Portanto, o gol é absolutamente legal. E o Corinthians foi muito, mas muito prejudicado pela arbitragem no jogo de hoje. Esse é o resumo. O resto a gente fala depois. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!